início aí a nossa aula de hoje, que é a continuação da Revolução Francesa. Nós vimos que na última aula houve lá a queda da Bastilha em 1789. O que acontece, gente? A França, ela era marcada por grande desigualdade social, dividida em estamentos, e na época do Luís XVI ainda passava por uma grave crise econômica, o que levou Luís XVI a convocar os Estados Gerais, que há mais de 150 anos não tinha sido convocado para nada. Bom, e os deputados do terceiro estado, os representantes do terceiro estado resolveram então não aceitar, não acatar a votação que Luís XVI impôs, que fosse por estado e não de uma forma individual. Sendo assim, logicamente, o primeiro e o segundo estado iriam se aliar, teriam 2 votos na convenção, enquanto o terceiro estado teria apenas 1 voto. Diante disso, foi aí declarada a Assembleia Nacional Constituinte. E essa Assembleia Nacional Constituinte fez também estourar a Revolução Francesa, porque os parisienses saíram por Paris e invadiram a Bastilha, que era uma prisão real, onde os inimigos do rei eram levados para lá, mas que na época da Revolução aí francesa ela estava praticamente desativada, mas ela sim ainda era o símbolo do poder absolutista do rei. Bom, diante disso, no campo também nós vamos ter os camponeses invadindo os castelos feudais, matando seus senhores feudais, e estava aí a Revolução Francesa acontecendo tanto na cidade quanto no campo. Bom, diante disso, o Luís XVI ele tenta aí aceitar, né? Ele na verdade ele vai fingir que aceitava, né? Que aceitou ali a formação da Assembleia Nacional Constituinte, mas ele já estava mexendo seus pauzinhos e pedindo ajuda a outros países para que invadissem a França e colocasse ali, né, um fim naquela revolução, na revolução que se espalhava por toda a França. Bom, Luís XVI ele também tentou fugir, mas ele foi pego pelos revolucionários e levado de volta para Paris. Bom, diante disso, o que acontece? A Assembleia Nacional Constituinte se tornou uma convenção nacional, tá? E essa convenção nacional, nós vamos ter aí... Então, nós vamos ter, na Convenção Nacional, a França se tornando uma república. Bom, nessa república, nós vamos ter aí 2 grupos políticos, que eram os jacobinos e os girondinos. Haviam outros, como os pântanos, porém, os de grande destaque e de grande voz dentro dessa convenção, dentro da Convenção Nacional, vai ser os jacobinos e os girondinos. Os jacobinos sempre ali se sentando à esquerda e os girondinos sempre se sentando à direita nas reuniões da convenção. Bom, os jacobinos, eles defendiam ideias mais profundas para a Revolução Francesa, para os caminhos da Revolução Francesa. Então, eles eram mais do lado ali dos sansculóticos, dos sansculóticos, aqueles trabalhadores urbanos, e também da pequena burguesia, enquanto os girondinos já era lá da alta burguesia, já defendiam ali os interesses dos
dos ricos, dos poderosos. Bom, e nessa convenção, que vai aí de 1792 a 93, nós vamos ter o Robespierre, que vai ter muita voz nessa convenção. Um dos grandes embates entre jacobinos e girondinos era também o futuro do Luís XVI. O que se faria com o Luís XVI? E no final das contas, o Luís XVI acabou sendo guilhotinado em praça pública. Bom, era o fim, realmente do absolutismo. O símbolo, o próprio rei, o símbolo maior desse poder absolutista agora tinha acabado de vez. Então, nós vamos ter aí o Robespierre tendo muita voz dentro da Convenção Nacional. Bom, e essa voz que ele tinha, esse poder que cresce, dos jacobinos dentro da Convenção, vai fazer com que o Robespierre lidere, a fase aí da República entre aí 1793 a 1794. Então, Robespierre ele vai estar no poder. E quando ele passa a governar a França, nós vamos ter aí, uma fase chamada fase do terror. Por quê? Porque o Robespierre, ele começa a perseguir os seus inimigos políticos, Ele começa, na verdade, isso se torna até mesmo uma obsessão do Robespierre, chegando ao ponto de guilhotinar pessoas que eram ligadas a ele, do partido, desse grupo político dos jacobinos, amigos, que fizeram parte da Revolução Francesa, grandes amigos aí de Robespierre, como Danton, foram aí assassinados, mortos aí a mando de Robespierre. E isso, gente, começou a revoltar a população francesa. A população francesa começa a perceber que essa questão do Robespierre, essa perseguição do Robespierre não estava sendo uma coisa muito bacana. Então já começa a ter uma insatisfação popular, o que vai levar essa população a começar a ficar contra o Robespierre, tá? Mas, antes da gente falar desse finalzinho do Robespierre, o que acontece? Apesar das perseguições políticas, das grandes mortes, a quantidade de mortes que nós tivemos aí nesse período do terror, o Robespierre acertou em algumas coisas, como, por exemplo, ele tabelou o preço dos alimentos, do trigo, que era a base para fazer o pão. Ele vai, por exemplo, implantar o ensino gratuito na França. Então, ele acertou em alguns pontos, mas infelizmente errou ao perseguir aqueles que ele acreditava que eram seus inimigos políticos. Sendo assim, os girondinos aproveitaram a situação, já começaram a perceber que a população estava contra o Robespierre, colocaram mais lenha na fogueira e os girondinos conseguiram derrubar o Robespierre do poder. Derrubando o Robespierre do poder, o Robespierre também foi guilhotinado, agora pelos girondinos. E derrubando o Robespierre, nós vamos ter aí a fase que a gente chama de fase do diretório, no qual a França passou a ser governada por 5 girondinos. Bom, e até então, a crise econômica não tinha sido resolvida e também não vai ser resolvida na fase do diretório. Aliás, a crise econômica ela se expande. O preço dos alimentos vão para o alto e isso fez com que a população começasse também a se movimentar contra os girondinos. Os girondinos, com medo de perder o seu poder, vão aí começar a bolar um plano. E esse plano seria colocar
popular no poder, alguém que a população respeitasse e que seria capaz de frear aquele avanço da população, né, e frear uma possível revolução novamente. Então, a ideia foi colocar Napoleão Bonaparte, que era um general francês, que tinha uma grande popularidade entre os franceses o admiravam, gostavam do Napoleão, ele era alguém que poderia frear novamente uma volta dos jacobinos. Então, Napoleão Bonaparte aceita o desafio e aceita dar um golpe no diretório, derrubar o diretório e assumir o poder na França. Essa fase a gente chama, né, de 18 Brumário, né? Aliás, foi o golpe do 18 Brumário. Então, se inicia a partir do golpe do 18 Brumário, que foi aí a dissolução do diretório por Napoleão Bonaparte. Nós vamos ter aí uma outra fase, que é a fase do consulado, agora com Napoleão Bonaparte no poder. Bom, mas isso nós vamos ver mais para frente.